Ele é bom. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Mateus 21. Mateus capítulo 21. Bora, espelho. Tudo bom? E aí, como é que tá a gravidez? Quanto tempo? Eita, qualquer coisa chama a minha equipe aí, tamo aí. Glória a Deus. Mateus capítulo 21. Quem achou diz amém. A gente vai voltar com mergulhando, estamos precisando. Mateus 21, versículo 1 diz assim, com reverência à palavra do nosso Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre eles Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho. E os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Até aqui. Deixa a tua Bíblia aberta que a gente vai mergulhar mais profundo nesse texto. Esse é um texto muito conhecido, inclusive, se a gente for trazer para o calendário, aconteceu num dia como hoje. É o conhecido aí fora como Domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém cumprindo uma promessa, uma profecia, aliás, de Zacarias capítulo 9, onde o Salvador, onde o Messias ia entrar montado num jumentinho na cidade santa de Jerusalém. E num dia como hoje, há tempos, pela primeira vez, Jesus é recebido pelo povo em Jerusalém com festa. Que até então ele era rejeitado, até então ele era humilhado, até então ninguém dava, na verdade, atenção alguma a ele. Até então ele era tido como um baderneiro, alguém que estava querendo causar confusão. E pela primeira vez, num domingo como esse que nós estamos hoje, Jesus entra na cidade santa em Jerusalém e é recebido como festa. Recebido com honras de um profeta, com honras de um rei, com honras de um salvador. Afinal de contas, aquele povo clamava, aguardava pelo rei de Israel, pelo Messias, pelo Salvador. Eles esperavam por esse dia. E finalmente chega esse dia, num belo domingo, Jesus entra montado no jumentinho e as pessoas fazem uma festa gigantesca. A cidade para. E ele é recebido com festa. As pessoas jogavam suas capas no chão para que ele passasse por cima, balançavam os ramos das árvores. E aquela festa, e ele é recebido com honra em Jerusalém. E as multidões cantavam em alta e numa única só voz, como Mateus 21, 9 diz. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Com certeza você já ouviu isso bastante, mas não sei se você sabe o que significa Hosana. Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Hosana significa salve-nos. Salve-nos. Então o povo estava cantando, salve-nos, filho de Davi. Salve-nos, bendito o que vem em nome do Senhor. Salve-nos nas maiores. Salve-nos, eles estavam gritando, salve-nos, Senhor. Salve-nos, salve-nos, Jesus. Esse era o significado dessa música que eles cantavam, que eles clamavam. Imagina que cena linda. Jerusalém em festa. Jerusalém cheia. Era tempo de Páscoa. Porque a Páscoa dos judeus eles começam a comemorar uma semana antes. Semana que vem é o final de semana da Páscoa, que a gente comemora a morte e ressurreição de Cristo.
Mas os judeus já começam a comemorar uma semana antes. Tem a festa das primícias. Porque a primeira Páscoa, que é o Pessá, surge e começa, a primeira é lá na saída do Egito, quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito, e ali é a primeira Páscoa, onde Deus orienta eles a matarem um cordeiro, passar nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, porque viria um anjo da morte, e aquele que tivesse a marca do sangue do cordeiro, seria salvo. Então ali é a primeira Páscoa, e ali então, os judeus comemoram, hoje eles estão comemorando, por exemplo, essa Páscoa, que é o Pessá, que é a primeira Páscoa que acontece. Mas essa primeira Páscoa já apontava para a Páscoa definitiva, para a nossa Páscoa, para a Páscoa verdadeira em Jesus. Amém? Então, matava-se um cordeiro. Jesus foi o cordeiro. O sangue salvou da morte. O sangue de Jesus salvou da morte. Então, tem a primeira Páscoa e tem a segunda Páscoa e definitiva Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo. Então a cidade de Jerusalém estava em festa, estava lotada, estava bombando. Você que vai para a Pipa, aí tem uma galera que vai para a Pipa nesse feriado, daquele jeito, vocês sabem como é que era, topado de gente. Então Jerusalém estava lotado, Jerusalém estava cheio de gente, e as pessoas perguntavam, beleza, a gente veio aqui por conta da Páscoa, mas que parada é essa? Quem é esse cara que vem no jumentinho aí? E a galera falava, esse é o rei, esse é o Salvador, esse é o profeta, e cantavam, salve-nos. Ó filho de Davi, salva-nos, ó filho de Davi. Só que essa festa, igreja, esse momento maravilhoso, bonito, emocionante, precedeu um fato muito maior que estava por vir ainda, que era nos dias seguintes, a própria crucificação e morte desse mesmo Jesus, que estava entrando agora na cidade ovacionado, adorado, exaltado. Mas sobre isso nós vamos aprofundar mais sobre a Páscoa. Domingo que vem, espero vocês aqui no nosso culto de Páscoa, tá? Então, sobre a Páscoa eu vou aprofundar mais semana que vem no domingo. Espero todos vocês aqui, tragam um irmão, tragam um amigo, para que a gente possa adorar junto, porque é uma data marcante para todos nós, amém? Mas nós vamos agora então aprofundar nos dias anteriores à Páscoa, esses dias que precederam a Páscoa. Então, Jerusalém em festa, exaltando Jesus Cristo, bendizendo Jesus Cristo, declarando Jesus, salva-nos, salva-nos. Mas depois que Jesus entra naquele jumentinho ali pela cidade, vai andando, ele vai até o templo. E ao chegar ao templo, a festa já começa a mudar, porque ele já chega chutando cadeira, chutando as bancas dos cambistas que tinham lá no templo, que ficavam vendendo as aves, as pombinhas que eram oferecidas em ofertas lá pela remissão dos pecados no templo. E ele já chega esculhambando, já chutando tudo, botando tudo para correr, falando, não, isso aqui é uma casa de oração, isso aqui não é uma casa de negócios, de vender mercadorias. Então, daquele clima lá, que estava de festa, tal, a galera, pô, que massa, salva-nos, Jesus, salva-nos, ó filho de Davi. Ele já chega, literalmente chutando o pau da barraca no templo. E aí Jesus bota aqueles homens para correr do templo, e ao mesmo tempo, lá no templo, tempo de Páscoa então, tinham muitos cegos, muitos coxos, pessoas doentes, enfermas, e essas pessoas começam a se aproximar de Jesus. E Jesus, enquanto dava chamada nos outros, ia curando esses homens. Então, olha só que loucura estava, o cara entrou exaltado, aquela parada toda lá, festa em Jerusalém, daqui a pouco ele chega no templo, os caras estavam difamando o nome do Senhor, os caras estavam esculhambando o negócio ali, falando na nossa língua de hoje. Então Jesus começa a colocar em ordem, e ao mesmo tempo tinha os enfermos, e ele ia curando os enfermos, e estava aquela loucura em Jerusalém. Não bastasse isso, no outro dia, Jesus caminhando com os discípulos, ele vai secar uma figueira que não estava dando fruta, ele estava com fome, ele queria comer, e a figueira só tinha folhas. Então ele amaldiçoou aquela figueira, e aquela figueira seca, ela seca, ela morre. Então, de um momento de festa, de celebração, as coisas começam a mudar. Então a gente vê que logo depois daquela recepção, de um momento de festa, Jesus passa a confrontar os religiosos. Tudo isso que Jesus estava fazendo, na verdade, era confrontar. Ele falando, pô, vocês estão batendo palma para mim, vocês estão me exaltando, mas o que vocês estão vivendo, na verdade? E aí Jesus começa a confrontar os religiosos, que eram aqueles que conheciam a palavra, que sabiam que o Salvador viria, mas não viviam a palavra.
ele começa a confrontar esses homens, ele começa a confrontar os pecadores. Jesus estava mostrando a eles do que ainda estava por vir, como eles se comportariam, pois eles estavam tendo naquele exato momento a chance da vida deles. Eles estavam diante do Salvador, eles estavam diante do Rei dos Reis, eles estavam diante do Messias, tão esperado, e não estavam valorizando isso. Batiam palmas, exaltavam. Mas como é que estava o coração desse povo? Jesus conhecia. Jesus a gente não tem como esconder, Jesus conhecia, por isso que ele começa a confrontar o pecado daqueles homens. E nessa mesma semana, esses que estavam batendo palmas para Jesus, exaltando, falando salva-nos, ó filho de Davi, começaram a rejeitar Jesus. São os mesmos que estavam batendo palma e cantando, começaram a desprezar Jesus, a rejeitar. Os mesmos que clamavam Hosana nas alturas, Hosana, filho de Davi, salva-nos, filho de Davi, salva-nos nas maiores alturas, começaram a gritar, crucifica-o, crucifica-o. Mateus 27:20 diz, mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenassem Jesus à morte. De novo, o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam, Barrabás. Pilatos lhes perguntou, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, que seja crucificado. Pilatos continuou, que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais, que seja crucificado. Essa parece a realidade da igreja no mundo hoje. Pessoas que estão exaltando, vêm aos cultos. Salva-me, Jesus. Ser exaltado, filho de Deus, eu te amo, eu te adoro. Passam alguns dias, estão gritando, crucifica-o. Crucifica-o. O mesmo povo que festejava a entrada de Jesus, o mesmo povo que festejava a entrada do Messias, que clamava por salvação, agora o rejeitam e o entregam para morrer na cruz. As mesmas pessoas que fizeram festa, colocaram as roupas lá, as capas para Jesus passar por cima, agora o rejeitavam, agora gritavam, crucifica-o. Tudo bem que as profecias já falavam que Jesus teria que ser crucificado, mas a partir do momento que as coisas não aconteceram do jeito que aquele povo esperava, o povo simplesmente virou as costas para Jesus. Enquanto Jesus estava no jumentinho sendo aplaudido, beleza, todo mundo batendo palma, aquela maravilha, todo mundo feliz. Aí Jesus começou a confrontar o pecado deles. Quando eles começaram a ser confrontados em seus pecados, quando eles começaram a ver que, na verdade, essa adoração a Jesus que eles estavam dando ali era só superficial, era só religiosa, a partir do momento que Jesus falou, cara, você tem que mudar, você tem que largar esse pecado, você tem que se ajustar, vocês têm que casar. O casal estava aqui, 23 anos, tinha que corrigir, noivaram hoje, vão casar. Só que aquelas pessoas não aceitavam. Eles eram bem vistos na sociedade. A sociedade achavam que eles, realmente como religiosos, eram homens seguidores da palavra, vivedores da palavra, mas quando foram confrontados por seus pecados, Jesus os expôs. Ao invés de clamar por salvação, estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o. É a realidade de muitas vezes de nós hoje. É a realidade muitas vezes de alguns de nós hoje. Ela vem, adora o Senhor, vem para o culto, maravilha, sente a presença, salva-me, ó Senhor, seja exaltado. E aí durante a semana, volta a pecar novamente. Esse voltar a pecar novamente, sabe o que significa, traduzindo para a linguagem de hoje? Crucificam. Crucificam. Toda vez que a gente vem para a casa do Senhor, fala, não, eu confio, agora eu vou mudar, Senhor. Não, Jesus, eu vou seguir a tua palavra. Não, eu vou parar de cometer esse pecado. Eu sei que eu estou te desagradando. Eu sei que eu estou agindo errado. E aí sai daqui. E aí, chega segunda-feira, chega terça e volta a fazer tudo novamente. É como esse povo. Estava no domingo.
Exaltado seja, filho do rei, salva-me. E durante a semana, crucificam, crucificam, crucificam. A gente tem que voltar à essência, igreja. A gente tem que voltar à base. A gente tem que voltar à palavra. A gente tem que voltar à oração. E isso não faz sucesso. Isso não dá like no Instagram. Isso não dá views no YouTube. É igual obra que a prefeitura não gosta de fazer muitas vezes, de saneamento básico. Aí fica de baixo, ninguém está vendo. Fazer a base, orar, ler a palavra, jejuar, viver a palavra. São poucos os que querem. As pessoas preferem chegar numa igreja onde já está tudo pronto e você não precisa fazer mais nada, está tudo bonitinho. Só preciso ir lá no domingo, salva-me, salva-me, salva-me. Seja exaltado. E aí durante a semana crucificam, crucificam, crucificam. Mateus 21, 28 diz, continuando a história, Jesus começa a contar uma parábola para aqueles homens. Diz assim, o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus perguntou. E eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Jesus começa a falar em parábolas para ele. Falar, deixa eu explicar, deixa eu desenhar para vocês. Tinha um homem que tinha uma vinha e pediu para o filho ir lá trabalhar na vinha. O filho falou, eu não vou, mas depois foi. O outro filho falou, não, eu vou, e não foi. E Jesus pergunta quem está certo. Ele falou, o primeiro, apesar de não estar afim, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. O segundo mentiu. É como os religiosos, como muito no meio das igrejas hoje. Faz as coisas de forma aparente. Parece até crente, fala até como crente. Sabe a Bíblia, mas não vive. Mas não vive. Crucificando Jesus, gritando, crucificam, crucificam. E Jesus fala para eles, vocês religiosos, vocês que conhecem a palavra, vocês que conhecem a lei, vocês não estão indo para o reino. Quem está indo é a prostituta, o publicano, aqueles que são desprezados, mas estão confiando nessa mensagem. Mas estão confiando no meu nome. E os religiosos crucificam, crucificam. Jesus passou a confrontar o pecado daqueles homens e todos que estavam ali, mostrando que eles viviam em pecado e tudo que eles falavam em relação a Jesus era da boca para fora. Ser exaltado, salva-nos. Era tudo da boca para fora. No primeiro confronto ao pecado deles, eles falavam, crucificam. Mas Jesus passou a não fazer do jeito que ele estava querendo. Mas é porque mudou umas coisas na igreja. Então vou mudar. Crucificam. As coisas têm que ser do mesmo. As pessoas acham que vêm para a igreja para serem cultuadas. A gente não vem para a igreja para ser cultuado. Nós vemos para cultuar a Deus. Mais à frente eu estou preparando uma palavra a respeito dessas ideologias do diabo que estão se infiltrando no meio da igreja. E as pessoas estão cheias de mimimi dentro da igreja. Que as coisas têm que ser do meu jeito, porque eu não estou satisfeito e vivem de qualquer maneira. Não é assim. E isso não faz sucesso. E isso não faz sucesso. As pessoas hoje querem holofotes, luzes, programações. Mas tem o pecado confrontado, elas fogem. Como se conseguisse, de alguma maneira, fugir de Jesus. Eles estavam tendo a chance do arrependimento, mas rejeitaram. Eles viraram as costas para Jesus. E muitos desses somos nós, que viramos as costas para Jesus. Ao invés de nos arrependermos dos nossos pecados,
preferimos crucificar Jesus com os nossos pecados, ao invés de nos arrependermos. E aí muitas vezes bota a culpa em outras pessoas. Crucificando Jesus, colocando a culpa no líder, no irmão, mais isso, mais aquilo. Crucifica Jesus. Todas as vezes que preferimos e escolhemos viver pelo pecado, nós gritamos, crucificam. Todas as vezes que nós escolhemos desobedecer a direção de Deus, fazer do nosso jeito, nós estamos gritando, crucificam. Igreja, a festa que fizeram para Jesus foi linda. O povo clamava, salva-nos. Salva-nos, Jesus. Mas bastaram os pecados serem confrontados, bastou Jesus começar a falar sobre pecado e arrependimento, e esse povo virou as costas para ele. Os mesmos que aplaudiam agora gritavam, crucificam. Igreja, é maravilhoso nós temos programações diversas. Nós temos e teremos mais. Fazer uma barraca na praia, ter a festa. Ontem a galera do Flame ficou aqui até quase 4 horas da manhã orando, em vigília. Isso aí é programação. Cadê o Tainá? Tá dormindo não, né? Tá aí, né? Tainá, o líder do Flame, estava aqui. O pessoal do Flame, estava tirando cochilo, né, velho? Dormiu, ficou até tarde orando aqui. Isso aí é que a gente precisa. Isso é que a gente precisa. Vamos ter festa, vamos. Eu quero, eu gosto. Churrasco, quem mais gosta? Eu mandei para uns hoje, no Instagram, para uns líderes. Os caras fazendo lá no Bola de Neve Londrina, lá, um churrascão, solzão. Nós vamos fazer. Futebol, eu me amarro, eu gosto, nós vamos fazer. No meio do ano, julho, nós vamos ter programação de férias das células. Nós vamos ter um mês de férias. O mês de julho vai ser férias para as células. Mas nós vamos ter programação aqui. Eu adoro. É muito massa. Eu gosto de estar com vocês. Mas a base não é essa. A base é a palavra de Deus. A base é a oração. Senão, ao invés de a gente ganhar as vidas que estão aqui do lado do bar, a gente vai ser concorrente deles. É muito legal termos programação, fazermos festa, termos comunhão, assar uma carne, mas não podemos festejarmos Jesus num dia, gritando Hosana, salva-nos, e no outro crucificá-lo na cruz com os nossos pecados, e não nos arrependermos. Não adianta. Se queremos viver um novo, se queremos viver um novo tempo, uma nova estação, se queremos viver realmente a palavra de Cristo, é preciso sacrifício, é preciso arrependimento. Igreja, nós precisamos nos esforçarmos para vivermos a palavra de Deus. A base da nossa vida, a base da nossa igreja, a base dessa igreja é Jesus, é a palavra, é a oração. Na hora que tiver que se divertir, nós vamos nos divertir, e muito. Mas é tempo de levantarmos altar de adoração ao Senhor. É tempo de nos firmarmos na palavra do Senhor. Porque senão, fica como o povo lá em Jerusalém, aplaudindo Jesus, quando é confrontado pelo pecado, crucificam. Por isso, logo depois dessa parábola, Jesus conta uma outra parábola dos lavradores maus, lá em Mateus 21. Aí ele fala que tinha um dono de uma vinha que viajou e deixou o pessoal cuidando lá, arrendou a vinha. E aí os caras não estavam cuidando direito, e aí ele manda o empregado dele lá na vinha para receber o direito do que ele tinha alugado, o terreno. E aí os caras vão, batem nesse homem, e aí ele manda outro, e os caras vão, batem nesse homem, e o cara manda o filho, e os caras matam o filho do dono da vinha. E Jesus estava comparando, falando, cara, vocês clamam pelo Salvador, vocês clamam para que Deus se manifeste, vocês clamam por cura, vocês clamam por libertação, por transformação, muda a minha família, muda o meu casamento, mas quando eu envio o meu filho, vocês matam ele. Mas quando eu envio o meu filho, vocês viram as costas para ele. Só basta não fazer do jeito que você quer. Jesus estava dizendo a eles, vocês tiveram a chance e me rejeitaram.
me crucificaram, me mataram. E quantas Páscoas você já viveu festejando Jesus e logo depois crucificando Jesus? Puxar na minha memória aqui, eu me converti aos 28 anos. Quanto tempo eu não passei festejando Jesus, crucificando Jesus? Vem ao culto da Semana Santa, chora, faz jejum, tem um remorso e volta a fazer tudo o que fazia antes novamente. Vem na Semana Santa e exalta, Jesus é adorado, salva-nos, hosana nas alturas, etc. Chora, se emociona aqui. Mas deixa eu te falar, não são os emocionados que vão para o reino dos céus, são os arrependidos. O emocionado tem um remorso. O remorso é assim, fala, caramba, pisei na bola. Aí passa 2 dias, volta a fazer tudo de novo. O arrependido muda de rota. Esse é o significado no original da palavra arrependimento. Eu estava seguindo por um caminho, falo, cara, isso é ruim, isso está me fazendo mal. Vou seguir por outro caminho. Aí vem, Semana Santa, emoção, ovo de Páscoa. Não tem problema nenhum, podem comer ovo de Páscoa e chocolate. Mas se emocionam. E aí clamam, exaltam a Jesus. Daqui a 2, 3 dias, estão gritando, crucifica-o, crucifica-o. É como funciona na tradição romana. Começa o carnaval, as festas antigas romanas, sartunalhas, bacanalhas e assim por diante. Com tudo de mais promíscuo e imoral que existe. E aí depois faz 40 dias de jejum, fica de boa, uma semana. Depois está liberado crucificar Jesus novamente. Até o ciclo recomeçar no ano seguinte, e tudo de novo, e tudo de novo. Até quando você vai continuar festejando Jesus num dia e crucificando Ele no outro? Mas ainda assim, desprezado, Jesus não desiste de nenhum de nós. Amém? Ele não pensa como a gente pensa, Ele não age como a gente age. Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Jacó uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Deixa eu explicar para vocês o que é isso aqui, porque parece que não faz sentido. No tempo de Oséias, Israel estava entregue à prostituição espiritual, adorava outros deuses. E aí Deus usa Oséias para casar com uma prostituta, para usar como exemplo, falar Israel é como se fosse o marido que casa com a prostituta. Então, Israel estava traindo Deus com outros deuses. Era o que Deus estava falando a respeito de Oséias. E aí ele faz o profeta casar com uma prostituta para que ele sinta na pele aquilo que o próprio Deus estava vivendo. Israel estava traindo ele com outros deuses, traindo Deus com outros deuses. E aí Deus fala através do profeta Oséias, depois de chamar a atenção daquele povo, ele fala: agora eu vou pegar Israel e vou levar ao deserto para falar-lhe ao coração. E depois de falar ao coração, eu vou lá no Vale de Jacó e farei sair do Vale de Jacó através de uma porta de esperança. E o que significa isso, igreja? Deus fala aqui nesse texto que mesmo você num dia festejando ao Senhor Jesus e no outro crucificando Ele com seus pecados, ainda assim o Senhor tem te dado novas oportunidades. Como Ele estava dando uma nova oportunidade ao povo de Israel. Ainda assim, Ele nos dá mais uma chance. Mas primeiro, Ele vai te levar para o deserto para falar ao teu coração. Quantas vezes Deus não faz isso com você e comigo? Ele nos permite passar por situações de deserto, de humilhação, de escassez, de dor, para que Ele possa falar conosco, ou melhor, para que possamos prestar atenção no que Ele está querendo falar conosco. Para que a gente possa parar e prestar atenção naquilo que Ele está querendo chamar a atenção da gente há muito tempo. Para que Ele possa corrigir a nossa rota. Quantas vezes forem necessárias, Deus vai nos levar ao deserto. Porque deserto é lugar da gente ouvir a Deus. É quando a gente está perdido, a gente está no fundo do poço, a gente não aguenta mais viver aquilo que está vivendo e fala: cara, eu preciso ouvir a Deus. A gente não tem mais onde se apoiar. Deserto no hebraico, midbar, tem na sua raiz a mesma raiz de palavra, dabá. Então o deserto é o lugar de ouvir a Deus. E isso é por amor a mim e a você.
Porque se não for assim, as pessoas normalmente vão escolher por Barrabás. É muito mais fácil escolher Barrabás. Sem cobranças, fazer do meu jeito, sem compromissos com escalas. Vivendo do meu jeito, uma igreja do jeitinho que eu quero que faça para mim. Deus fez uma igreja do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu preciso. Aí quer fugir dos desertos. Está gritando, crucificam. Ano que vem eu volto para comer os ovos de chocolate. Crucificam. O problema é que fora de Jesus não há salvação, igreja. Fora de Jesus não há salvação. E aquele povo, no momento crucial das suas vidas, viraram as costas para Jesus. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João 14:6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim como o povo de Israel foi levado ao deserto, bem como muitos homens de Deus, inclusive o próprio Jesus, nós seremos levados para sermos despertados pelo Senhor. Talvez você tenha vindo nessa noite aqui justamente porque está enfrentando um deserto. Posso te falar algo? Alegre-se. Se Deus está te permitindo viver o deserto, é porque Ele está preocupado contigo. Ele está cuidando de você. Ele está querendo te livrar do buraco que você se meteu. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Faz parte passar pela provação. O problema é que aquele povo adorava Jesus, começou a provação, viram as costas para Jesus. E Oséias 2:15, como a gente leu, diz: e ali lhe devolverei suas vinhas e farei do vale de Jacó uma porta de esperança. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. O vale de Jacó, eles estavam como que no vale de Jacó. O vale de Jacó foi o lugar onde lá em Êxodo 7, se eu não me engano, Josué 7 fala a história de Acã, quando Israel venceu a batalha em Jericó, e Acã escondeu, roubou os despojos que eram para ser entregues ao Senhor Deus. Então ele roubou. Quando descobriram que ele roubou aquilo que era de Deus, aquilo que era consagrado a Deus, jogaram ele no vale de Jacó e ali mataram a família, ele e a família dele. Então o vale de Jacó é um lugar de morte, né? Vale de Jacó significa perturbação, inquietação, distúrbio, problemas, tristeza e sofrimento. Era isso que Israel estava passando naquele tempo. E é isso que muitas vezes nós estamos passando nesse exato momento. Um momento de perturbação. É como se você estivesse no vale de Jacó. Um momento de tristeza. Um momento que parece que é o fim de tudo. Mas Oséias diz aqui que Deus abre uma porta de esperança em meio ao vale de Jacó. Quando parece que está tudo perdido, Ele abre uma porta de esperança. E que porta é essa? João 10:7 diz assim: então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham aí em abundância. Quando a gente está no vale de Jacó, quando parece que tudo está perdido, lá em meio ao deserto, perturbação, tristeza e dor, o Senhor sempre abre uma porta de esperança. E essa porta é o próprio Jesus. Só que aquelas pessoas não estavam reconhecendo isso. Elas viraram as costas e gritavam: crucificam! Quando chegamos ao fundo do poço, onde não há mais saída, Jesus é a porta que pode nos levar a sair daquele problema. Aliás, Ele é a única saída para nós. Mas um dia como hoje, igreja, as pessoas festejavam Jesus. E dias depois o entregaram para morrer numa cruz. E essa não tinha sido a primeira vez que Jesus tinha sido desprezado. Isso já tinha acontecido outras vezes. E sempre que ele confrontava o pecado do povo, o povo o rejeitava. Como muitas vezes alguns de nós fazemos. Somos confrontados em nossos pecados
e sumimos. Vamos para outra igreja, fica com raiva do pastor, briga com o irmão, briga com a esposa. A solução para isso tudo é a verdade. A solução para isso tudo é a verdade. As pessoas agem emocionalmente. Hoje é assim. Eu já falei isso agora nesse culto e repito. Hoje o que vale é o emocional. Se não mexer com o meu emocional, tem que mexer com o teu espírito. O que te conecta a Deus é o teu espírito, não as tuas emoções. Para de ser um crente emocionado. Não quer dizer que a gente não chore, pelo contrário, eu choro, eu me derramo aos pés do Senhor. Mas isso conectado ao teu espírito, não às tuas emoções. Não, você vai ser roubado como esse povo. Um dia adora o Senhor, no outro fala crucificam. E toda vez que Jesus fazia isso, ele era rejeitado. João 6,60 conta assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Olha os caras que estavam ouvindo o próprio Jesus. Jesus estava confrontando o pecado dos caras. Os caras falaram: cara, é muito difícil, é muito duro seguir a esse Jesus, é muito duro suportar o que ele tem. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e aqueles que iam traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Toda vez que as pessoas eram confrontadas, elas fugiam. Toda vez que as pessoas eram confrontadas, elas gritavam: crucificam! E aí Jesus começa a confrontar o pecado dos seus seguidores, dos seus discípulos. E eles viram as costas para Jesus. Se você se sente rejeitado hoje, imagina Jesus. Eles abandonaram Jesus, ficaram só os 12. Jesus olha para os 12 e fala: e vocês? E Pedro, cheio do Espírito Santo, de quem teve a revelação de quem é Jesus, de quem cria na palavra e vivia a palavra, falou: mas Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É o que o Senhor está te perguntando. Você vai me abandonar? Para onde você quer ir? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. O que a tua vida tem feito? O que as tuas escolhas? O que o teu casamento, a tua família? O que a tua história tem dito? Salva-nos, Hosana? Ou tem dito: crucificam, crucificam? É tempo, igreja, de nos avaliarmos. É muito legal, é muito bom esse ambiente. A Páscoa é algo que carimba a nossa vida como cristão, porque se Jesus não ressuscita, tudo iria por água abaixo. Tudo que ele tinha pregado, tudo que ele tinha ensinado, não valeria de nada. Então a ressurreição é um carimbo de Deus para nós. Nós tivemos a oportunidade de ir a Israel, e um dos lugares que mais me marcam é chegar no lugar onde ele foi sepultado. E lá tem uma placa de madeira bem simples falando: ele não está aqui, ele ressuscitou. Foi por mim e por você. Mas o que nós estamos fazendo? Crucificando ou exaltando? Avalie a tua vida, avalie a tua história. A gente precisa voltar à essência, Igreja Bola de Neve João Pessoa. Palavra, oração, as demais coisas, ele vai acrescentando. Semana que vem estaremos aqui, domingo que vem, celebrando a ressurreição de Jesus. E espero todos vocês aqui. A vitória de Jesus sobre a morte.
E você? Ainda vai estar celebrando Hosana, salva-me Jesus, seja exaltado? Ou vai estar gritando, crucificam? Feche teus olhos com a tua cabeça. Ele nos ama. Jesus nos ama, por isso Ele deu a vida dele naquela cruz por nós. Ele nos ama tanto que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos corrige, que Ele nos chama a atenção, que Ele nos ajusta. Ele podia muito bem trazer uma palavra aqui, e era outra palavra que eu ia pregar nesse culto de hoje. E Deus me deu essa palavra hoje, à tarde. É muito bom a gente trazer uma palavra e a galera sai chorando, feliz, pulando. Mas a melhor parte é quando nós somos confrontados, eu e você. Porque essa palavra confronta primeiro a mim. E nós precisamos viver um novo do Senhor, igreja. Isso dói, isso leva tempo. Mas é preciso uma igreja amadurecer. É preciso nós entendermos quem é Jesus verdadeiramente. Nós precisamos entender o que nós estamos vindo fazer nos cultos, o que Ele espera de nós. Por isso, reavalie a tua história, a tua vida. Num domingo como esse, as pessoas estavam exaltando Jesus, como nós estamos fazendo hoje, como várias igrejas estão fazendo isso nesse exato momento. Salva-nos, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Mas daqui a alguns dias, essas mesmas pessoas estarão crucificando Jesus. Crucificam, crucificam. Porque Ele não está fazendo do meu jeito. Porque Ele não está fazendo do jeito que eu pensei, sonhei. É tempo de nos avaliarmos, igreja. É tempo de colocarmos os nossos corações diante do Pai. Nós precisamos voltar à essência. Igreja Bola de Neve João Pessoa. Sem se preocupar com o que acham, com o que pensam. Nós teremos as programações. Nós nos divertiremos. Mas nos divertiremos muito mais fixados e baseados em Jesus Cristo. Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor. O que você vai estar dizendo domingo que vem? O que você vai estar dizendo domingo que vem? Salve-nos, adorado sejas, ou crucificam. Nós te adoramos, Jesus. Nós te amamos, perdoa as nossas falhas. Eu sou o primeiro a te pedir isso. Reconhecemos que somos falhos, que somos fracos, que somos pecadores. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos, para que nós possamos lutar contra o pecado, lutar contra a vontade da carne, lutar contra o jugo, lutar contra a vontade humana. Nós não queremos ser aqueles que um dia exaltam o teu nome e no outro dia te crucifica com os nossos pecados. Por isso prepara-nos, limpa-nos, purifica-nos, quebra as cadeias, quebra as algemas. Dói, mas vale a pena. Dói, mas o teu nome é exaltado, mas o teu nome é glorificado, mas o teu nome é bendito. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Ajusta-nos, Senhor. Ajusta-nos, Senhor. Porque nós queremos estar aqui domingo que vem, declarando: Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Adore o Senhor. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti.
só quero a ti, nada mais, e nada mais. Nada mais. A essência da adoração, a essência és tu, mas a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz da tua presença, a tua presença. Precisamos voltar à essência, Jesus Cristo. A melhor escolha que a gente pode fazer. Fixados, firmados na rocha, Jesus Cristo. Nos arrependemos, é tempo de arrependimento, igreja. É tempo de arrependimento. Tempo de nos humilharmos. Tempo de buscarmos a face do Senhor, a direção do Pai. Tempo onde tanta gente tem ouvido a Deus. Será que é Deus? Tanta emoção em meio à igreja. Tanta rapidez em meio às decisões. Tanta precipitação e as pessoas não sabem o que isso vai significar. Elas não sabem que isso vai incorrer daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aqueles mesmos que estavam aplaudindo Jesus e se chatearam, imaginavam que ele ia morrer e ressuscitar ao 3º dia. As nossas decisões influenciam não só as nossas vidas, como aqueles que nos cercam. Em tempos onde, entre aspas, Deus tem falado tão rápido com tanta gente, Deus tem dado tantas respostas rapidamente para tantas pessoas, escolham se mover de acordo com a nuvem, para que não seja você, através das suas escolhas, aquele que grita: crucifica-o, crucifica-o, porque pecar é errar o alvo. E se você não faz aquilo que Deus tem te pedido, se você está indo contra a vontade, os planos e os projetos de Deus, você está errando o alvo. E errar o alvo é gritar: crucifica-o, crucifica-o. Espero vê-los todos aqui domingo que vem, juntos, continuarmos adorando ao Senhor, glorificando e exaltando a Ele. Pisou na bola, corrige, se arrepende, vamos seguir adiante. Porque Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Mas tudo isso começa com arrependimento. Arrependimento. Por isso eu quero te convidar, você que está em casa, você que está aqui, a fazer uma oração, se arrependendo dos teus pecados nesse momento, entregando a tua vida a Jesus. E aí no teu lugar mesmo você pode fazer essa oração. Se você nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus, você mesmo se arrependendo diante dele, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Coloca a tua mão no teu coração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados, de ter andado distante de Ti, de ter feito as escolhas segundo a minha vontade, de não ter esperado o tempo da Tua resposta em oração. Me perdoa, Jesus. Quando eu disse que tomei decisões
baseado na tua vontade, quando na verdade eu estava fazendo, tomando as decisões baseado na minha vontade. Nessa noite, Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, que morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, e está voltando. Eu te peço, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essas vidas. Um tempo tão decisivo da Tua igreja no mundo todo, não só no Brasil. Eu sou o primeiro a te pedir isso, perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas escolhas erradas. Mas nos ajuda, Senhor, a seguirmos adiante. Não nos permite fazer como os religiosos, que num dia aplaudia e no outro te crucificava. Nos perdoa, Senhor. Limpa as nossas vestes. Perdoa por todo pecado cometido nesse altar. Perdoa por todo pecado cometido nas nossas casas. Por todo pecado cometido nessa cidade. Nós queremos viver um novo tempo, Pai. Nós queremos viver uma nova estação. Por isso, como pastor dessa igreja, Pai, eu me humilho diante de todos, reconhecendo as nossas fraquezas e te pedindo, ajuda-nos a permanecer. Ajuda-nos a continuar te adorando. Ajuda-nos a continuar clamando, Hosana. Salva-nos, Senhor Jesus. Mesmo quando formos confrontados dos nossos pecados, mata o nosso ego, mata o nosso orgulho. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. Nós estamos aqui em busca de adorar e exaltar o Teu nome, não de aplausos. Nós queremos corações verdadeiramente convertidos a Ti, vidas e histórias verdadeiramente transformadas pelo poder do Evangelho. Não nos importam as placas, o que nos importa é o Teu nome, Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nós te amamos. Obrigado, Jesus, por se preocupar conosco, de chamar a nossa atenção, de confrontar os nossos pecados. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. Dá uma salva de palmas a Jesus. Só quero pedir um favor, que você que nos visita hoje, ou já veio outras vezes, ou fez essa oração aceitando Jesus pela primeira vez, no final do culto, a baseada do Boas-Vindas vai estar lá na entrada da igreja, para pegar o teu número de WhatsApp, teu nome, teu e-mail, para que a gente possa orar pela sua vida, te indicar, te direcionar para uma célula, e que a gente possa caminhar junto. Caminhar junto é muito mais fácil do que sozinho, então não vai embora sem deixar o teu contato, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Deixa eu só lembrar aqui um recado que eu esqueci de dar. A partir de amanhã, todas as igrejas Bola de Neve no mundo todo, nós vamos estar em jejum a partir de amanhã, durante 28 dias, tá? Do dia 14 de abril ao dia 11 de maio. Então, a partir de amanhã, nós teremos live no Bola de Neve oficial, às 6 da manhã e às 23 horas da noite, tá? Oração, tem lá os motivos. Se você ainda não tem os motivos de oração, pede ao teu líder de célula, pede aos líderes da casa para que a gente possa te indicar, amém? Então, a partir de amanhã, todos nós juntos, justamente vivendo isso que nós estamos falando hoje, nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que somos falhos. Então, jejum, Bola de Neve, no mundo todo, a gente vai estar junto em oração e jejum, em arrependimento. Amém, queridos? Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai. Pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Vai na paz, que o Senhor te abençoe como servo e sacerdote do Deus vivo. Eu te abençoo para uma semana especial. Permanece firme, adorando a Jesus, exaltando. Hosana, salva-nos, Senhor Jesus. Para que domingo que vem nós voltemos aqui nesse lugar, com a casa cheia. Traz mais uma pessoa para que ela possa conhecer a verdade, conhecer Jesus
ter sua vida transformada. Vai na paz, que o Senhor te abençoe, uma semana especial na presença do Pai, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço no irmão que está do teu lado, Deus te abençoe. Preciso subir, mas